de amor, eu venho te ofertar, quero te dar meu louvor, com todo meu ser te adorar, Jesus, meu amado, teu nome é doce pra mim, como um perfume derramado que se espalha dentro de mim. Uma canção de amor, eu venho te ofertar, quero te dar meu louvor, com todo meu ser te adorar, Jesus, meu amado, teu nome é doce pra mim, como um perfume derramado que se espalha dentro de mim. Jesus, meu amado, teu nome é doce pra mim, como um perfume derramado que se espalha dentro de mim. Bom dia, gente. Graças a Deus pela vida de vocês aqui, compartilhando comigo esse momento de adoração. Jesus, o nosso amado, Ele é tudo para nós, né? O nome dele é tudo para nós. Quando você fala Jesus, né? Se você fechar os seus olhos e pronunciar o nome dele, pensar nele, na beleza dele, no amor que ele tem por você, como o nosso coração se inunda de alegria, como o nosso coração se inunda de paz, quando nós nos deixamos, né? Nos entregamos nas mãos dele. Às vezes um minutinho que você faz isso, que você fica meditando nele, na presença dele, na beleza dele, e o seu coração já se enche também desse amor, né? Nosso amado. Graças a Deus pela vida de vocês, gente. Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 6 de Hebreus. Quanta coisa linda o livro de Hebreus nos traz, ensina, né? Nós poderíamos ficar aqui o resto do ano, né, Cássia? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos ficar aqui o resto do ano estudando Hebreus, né? De tanta É profundidade, verdade. né? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Capítulo 6 hoje, né? Eu convido você, se você estiver aí com a sua Bíblia de papel ou no seu tablet, da maneira que seja, se você não tiver, pode ser que você esteja até em movimento na rua, você pode ouvir, né? E sabe que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. E por isso que a gente tem que lembrar também de ler falando, né? A gente tem que falar também, isso é importante, o nosso ouvido vai entrando, né? Então nós vamos ler, gente, vocês comentem aqui comigo e com a Cássia, né, o que o Deus está falando com você nesse dia, nesse texto aqui, a palavra dele, com certeza ele vai falar, né? Ô Cássia, você quer ler? Vou deixar você ler, tá bom? Pode Tá ser? bom, tá. Eu tô com a versão aqui com a NVI, às vezes dá uma Uma diferencinha. diferença, tudo bem. Hebreus 6. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir.
Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra, que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando desta forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias de salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram a Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Quando Deus fez sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda contenda. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por atrás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Que coisa linda. Deixa eu ver aqui, ó. A pastora Ivoneide está comentando que Jesus, como sacrifício na cruz, toda a obra foi completa. Não duvidem nem vacilem. É suficiente, né? Para nos dar a vida eterna e também para que quando a gente se sinta assim, fraco, né? Incapaz, quando a gente tem alguma dificuldade, lembra do capítulo 4, o final do capítulo 4 diz para entrarmos no trono da graça. Então, é completa essa obra, a gente não tem nenhuma desculpa, né? Exatamente. Né? Deus é justo, ele recompensará a todos os que realizam obras em seu nome. A respeito da recompensa, né, que você está falando. Muito bom, gente. Bom dia, vocês que entraram há pouco. Todos bem-vindos. Pode ir comentando aqui com a gente, tá? E agora nós vamos destacar aqui algum versículo para vocês e vocês podem continuar aí com os comentários. Cássia, então, o que você olha assim nesse capítulo e salta aos seus olhos? É um capítulo maravilhoso também, né? Hebreus todo, a Bíblia toda. Esse capítulo, principalmente ali no versículo 4 a 6, ele tem uma polêmica muito grande, né? Entre os teólogos, entre as diferenças de denominações, né? Que
sobre salvação, sobre predestinação, né? E é um assunto que não se fecha e a gente não vai, né, fechar. E Deus quis assim, Deus deixou assim. Eu costumo dizer que a gente tem que deixar de lado os pontos que desunem e fixarmos nos pontos que nos unem, né? Alguns teólogos vão sempre discutir essa situação, mas nós preferimos destacar sempre o que nos une, né? E o que nos une nesse capítulo, que nos traz esperança, aqui no capítulo 7, logo em seguida dessa polêmica sobre predestinação, né, da salvação, ele vem falando que a terra que absorve a chuva cai e dá colheita proveitosa àqueles que cultivam e recebem bênção de Deus. Ele está falando que a chuva cai sobre todos. As bênçãos de Deus vêm sobre todos. A terra vai produzir coisas boas ou más. Que nesses dias produzamos coisas boas, que essa terra vem de Deus, vem sendo regada pelo Espírito Santo, que os nossos frutos sejam bons, né? Que a gente receba as bênçãos de Deus, porque é a mesma chuva que cai sobre todos. Verdade. Uns conseguem receber e fazer boas coisas com ela, outros recebem e produzem más coisas. E daí fala que essas más coisas estão para o fogo, estão destinadas ao fogo. Uma grande advertência aqui, né? Que a gente prestar atenção nas obras que têm saído das nossas mãos, porque as más estão destinadas ao fogo, né? E depois ali, mais para o final, a gente vem vendo aqui no 10. Olha o 10, como eu falo que tem muita coisa que a gente tem em comum em todas as denominações, que ninguém contesta. Por que a gente parar em 2 versículos que vai gerar uma grande discussão, né? Deus não é injusto. Ai, que coisa maravilhosa, quando a gente muitas vezes recebe algo distorcido ou algo que a gente fala que é mal, né? E a gente vê aqui hoje que o autor falando, Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por ele, pois ajudaram os santos e continuam ajudando. Então, a justiça de Deus, e logo em seguida, eu creio que você também tenha chamado muita atenção, né? O versículo que fala da imutabilidade de Deus, que ele jurou por ele mesmo, ele fez uma promessa a Abraão, como fez uma promessa a nós, e ele não tendo algo maior por jurar, jurou por ele mesmo. Jurou por ele mesmo que as promessas dele vão ser cumpridas nas nossas vidas. Ele jurou por ele mesmo que o que ele fala está falado, é imutável essa situação. Amém. Não é homem que fala uma coisa um dia e no outro dia mudou de ideia, por muitas vezes de falta de entendimento nosso. Não muda de um dia para o outro. Ele falou, está falado. Falou que vai salvar a minha família, a sua. Os nossos olhos têm que estar fixos na salvação. Esse capítulo vem falar de salvação. Esse capítulo vem falar da promessa da salvação, do que nós vamos receber eternamente, que olhos não viram ainda, que tudo que ele tem preparado para nós é maravilhoso. Então, o que me chama muito a atenção são a certeza dessas promessas, é a certeza de um Deus imutável, um Deus que não mente e um Deus justo. 3 pontos aqui que a gente pode destacar que ninguém contesta, né? Verdade. Todas as denominações, todas as pessoas não contestam que ele é justo, que ele não muda e que ele não mente, né? E é nessas promessas que a gente tem, nessas verdades, nessa certeza. Até o autor fala aqui também para a gente imitar os santos que se seguraram nessas certezas, como Abraão, que esperou até 100 anos para ter um filho,
para depois começar a descendência, porque Deus prometeu para ele que dele viria uma grande descendência. E o autor fala, olhem para aqueles que estão ali firmes na promessa. Firmes na promessa. Nós temos a promessa da salvação. A promessa da salvação da nossa família. Ainda que nós erramos, ainda que temos problemas, ainda que pecamos, ainda que ele está ali, porque ele não mente, ele não muda, está aberta a promessa para nós. Amém. É verdade. Promessa do... Você estava falando de frutos ali no 7 e no 8, né? Que todos nós recebemos a chuva, é o nosso coração, né? O nosso coração é uma terra e recebe. Isso. E no 8 diz que o coração que produz espinhos, né, é rejeitado. E aí no 9 fala, mas acerca de vós, estamos certos de coisas melhores, porque Deus não é injusto. E a Eli está aqui comentando esse versículo, né? Deus se lembra do nosso trabalho. Então o nosso coração, ele recebe essa chuva, e o que é que ele produz? Né? Se nós estamos nesse compromisso com ele, e então nós teremos essa recompensa, né? Aí ele está colocando aqui, se lembra do nosso trabalho. Glória a Deus. É muito lindo isso aqui, né? Deus, ele queria tanto e quer tanto nos abençoar, né? E quis abençoar Abraão e trazer sobre Abraão toda essa bênção, que ele jurou por ele mesmo. Né? E falou, bom, se eu fizer essa aliança com algum homem, isso não vai dar certo, porque vão quebrar essa promessa, né? Mas ele fez com ele mesmo. Então, essa aliança, né, foi feita com Cristo. E por isso, como a pastora Ivoneide tinha comentado aqui, né, que a salvação, ela é eterna e nós podemos confiar nesse trabalho de Jesus, porque o juramento foi feito com Jesus Cristo. Nós entramos nessa aliança e porque cremos também, nos tornamos filhos de Abraão, né? Paulo explica bem isso lá no livro de Gálatas. Ele fala bastante sobre nós sermos filhos de Abraão pela fé. E você estava falando, Cássia, eu estava aqui pensando, eu entendo que Abraão, ele teve suas falhas, né? Nós sabemos, nós vemos na história momentos que ele teve dificuldades, mas ele venceu. Por quê? Porque ele perseverou, né? Ele não deixou de, quando Deus chamava ele para conversar, ele estava presente. E ele ouvia, e ele lutou para estar ali, correspondendo ao que Deus estava trazendo para ele. E você falou que ele, né, tinha a promessa de ter um filho, e ele ficou com o olhar nessa promessa, né, de ter, mesmo sem condição humana, já de idade, ele e Sara, mas ele creu nessa promessa. Agora, Abraão, ele creu também no que Deus falou, que através do seu descendente, ele seria pai de muita gente. Quando ele olhou as estrelas, né, imagine Deus chamar você e falar assim, olha as estrelas, você vai ter o tanto de filhos quantos são as estrelas que você está vendo. Como seria a nossa reação? Né? Qual é a credibilidade do nosso coração para algo tão grandioso, como você também citou, Cássia? Coisas que os nossos olhos não conseguem ver. Né? Qual é a nossa credibilidade para o que virá daqui a um tempo que talvez eu e você não vamos ver com esses olhos aqui os frutos do nosso coração rendido, né? Então, o autor, ele está falando aqui que o coração, ele recebe a chuva, ele produz frutos, ou frutos bons ou frutos maus, né? Esses frutos, eles são baseados nessa confiança, na promessa de Deus, no que ele nos prometeu. E frutos que talvez a gente não veja. Talvez eu e você não enxerguemos, né, aquilo que nós fazemos a partir dessa confiança em Deus. Eu tenho um testemunho pessoal, e eu vou contar porque também é muito rápido, não vai tomar tanto nosso tempo. A minha avó, ela foi uma mulher de exemplo de oração. Sim, pense uma pessoa de oração,
era ela. E, eu tenho um tio que, na época em que ela estava viva, ele estava afastado, ele fazia o que ele queria. E ela ali naquela insistência, orando por todos, pela família toda. Mas com ele, ela ia assim, eles moravam no mesmo quintal, ela ia na janela dele todos os dias, às vezes de madrugada, ela levantava as mãos para o céu e ficava ali intercedendo por ele. Às vezes ela se ajoelhava, já velhinha, idosa, sem muita condição física, ela se ajoelhava ali e ela clamava pela vida dele. Quanto ela intercedeu? Bom, ela faleceu. Depois que ela faleceu, um tempo, meu tio teve uns problemas de saúde. Resumindo a história, hoje ele é um homem que, domingo, 3 horas da tarde, ele vai lá para as reuniões da igreja, ele vai tocar o violão, ele está super firme com Cristo, né? Entregou sua vida para Jesus. Então, o que eu estou querendo te contar, que a minha avó não viu o resultado daquela intercessão. Ela não viu com os olhos, mas ela no coração dela, ela creu, né? E é isso que o autor está dizendo, olha, vocês precisam crer. Então, crer não somente naquilo que de repente você vai conseguir colocar as suas mãos num tempo mais próximo, mas em coisas que virão, ou coisas que talvez estejam longe de você que você nem vê, né? Então, essa confiança em Deus, nas promessas dele, como Abraão foi, como Abraão, ele é um exemplo para nós. Verdade. Seu testemunho, ela não viu aqui, né, Sueli? Só que o galardão dela está guardado onde a traça não corrói e o ladrão não rouba. É assim que tem que estar os nossos olhos. Ela não viu aqui, mas a alegria dela é eterna, porque ela vai estar com ele eternamente. E por todos que ela oraram, né? Isso é maravilhoso, porque a morte não nos separa das nossas obras aqui, nem do que nasce através de nós. É eterno, né? Amém. As promessas são eternas. E é isso que a Eli estava comentando, né? Que Deus, ele não é injusto. Há uma recompensa para aqueles que se comprometem com essa promessa, né? E só para fechar, eu queria dar um destaque também aqui para o versículo que fala da âncora da alma. Para que nós. No 19. Então, essa esperança, quando a gente tem esperança assim, em coisas eternas, em algo que ainda está por vir, isso é uma âncora para a nossa alma. Né? A nossa alma, ela está segura. Âncora fala de estar seguro, fala de você ter um lugar firme. Então, a nossa alma, se a gente não tiver esse lugar firme, ela fica perdida, fica perdidinha e vai por coisas aí que a gente ouve e vê que não tem nada a ver com a promessa de Deus. Mas essa promessa, essa esperança, ela é uma âncora para a nossa alma se alegra quando nós temos essa esperança. Da mesma maneira que Abraão teve, né? Ele viu Isaac, ele pôde ver Isaac, ele pôde desfrutar da realização da promessa através de Isaac, mas Abraão também creu no que Deus falou a respeito das pontas estrelas, se você puder. Olhe para a areia do mar e veja, olhe para os grãos de areia, né? Quantos são? Assim será a tua descendência. Então, nós também precisamos crer em coisas além do que nós apalpamos e vemos. Há muitas promessas para nós aqui agora, para a gente viver, desfrutar, mas há promessas adiante, né? O nosso olhar adiante, assim como Abraão. Ele foi um exemplo e nós também podemos assim crer pela imutabilidade daquele que nos prometeu, né? Ele é verdadeiro e fiel. Verdade. Amém, gente? Essa âncora que nos faz adentrar ao santuário interior por trás do véu. Esse santuário que só o sumo sacerdote entrava. E em Cristo, que entrou primeiro, nós temos essa âncora firmada direto ao Pai. Nós temos esse acesso, né? Essa âncora tem falado de acesso direto ao Pai, através do Filho. Estamos em Cristo ancorado
dentro do Santíssimo Lugar. Muito Coisa maravilhosa. pertinente o seu comentário. Exatamente. Cristo é essa âncora para nós, né? Se ele entrou e a palavra de Deus diz que ele entrou, então nós também podemos entrar, né? O caminho está livre, foi aberto um caminho. Muito bom, meus queridos. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Obrigada a presença de todos vocês. E o meu desejo, a minha oração é que essa palavra nos transforme ao longo do dia, né? Cada versículo, cada comentário, algo que talvez nós não conversamos aqui, mas ao longo do dia, com certeza o Espírito Santo moverá dentro de você, né? Para te trazer mais revelações sobre todo esse texto. Cássia, obrigada mais uma vez. Obrigada Muito a bom. você pela oportunidade. Amém. E amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário, tá certo? Para o capítulo 7, que Amém. é um capítulo maravilhoso. Não perca e chame mais pessoas para estar com a gente. Amém? Um grande abraço a todos.